Fala, alunos e alunas, aqui estamos de volta com o último vídeo aula Carajá, com a disseminação do Inaribé como afirmação da identidade do povo Inã. Nessa aula a gente vai fazer análise e trazer mais explicação sobre os conteúdos do quarto, quinto e sexto vídeo aula Carajá. Então, alunos e alunas, vem comigo fazer essa análise e trazer mais explicação sobre estes conteúdos. Vem comigo. A formação das palavras em Inaribé e a tradução para a língua portuguesa. Esse foi o conteúdo do quarto vídeo aula Carajá, certo? O objetivo da aula era treinar mais sobre as pronúncias, correto? Por isso, eu selecionei algumas sílabas para fazer parte da formação das palavras. Assim, trazer algumas palavras e aprender a pronúncia dela. E dessa forma, exercitar a língua também. Então, nessa aula, vimos 14 palavras formadas por essas sílabas, correto? Então, através daquelas sílabas, formamos essas palavras, que faz parte de exercitar a língua. Porque aqui aprendemos a pronúncia de cada sílaba e a pronúncia geral da palavra. Então, isso ajuda no treinamento da pronúncia, né? E aqui também aprendemos o que? Algumas palavras que a gente tem. Algumas. Nesse caso, talvez, você se perguntava, como é que não fala eu? Então, tá aí. Eu, em Inaribé, é Diarã, ou na fala feminina é Dicarã. Tu ou você, na fala Inaribé, é Caí. Ele, ela, em Inaribé, Di. Ou daqui, na fala feminina. Se for mulher, fala daqui. Essa é a parte que eu queria explicar um pouquinho mais, que eu falei naquela aula também. Vocês viram assim, dessa forma aqui. Só que o termo mais correto de escrever e de pronunciar é dessa forma. Daqui, correto? Daqui, na fala feminina. E assim por diante. De, burra, rawa, biu, ou bico, na fala feminina. Rawaló, ralã, rari, urá, arrandu, beirô ou beracu na fala feminina. Bé. Como cumprimentar em Inaribé? Esse foi o conteúdo do quinto vídeo aula Carajá. Certo? Aqui vimos o cumprimento mais antigo e é mais utilizado entre o povo Carajá. O cumprimento que acontece toda hora. Então, nessa parte eu expliquei que quando você cumprimenta, você faz com que aquela pessoa se sinta bem. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai visitar a minha casa, por exemplo, se eu não cumprimentar ele ou ela, ele não vai se sentir bem. O povo Carajá, o povo Inã, tem esse costume. Então, vimos aqui que esse é o cumprimento mais antigo, que é mais utilizado na comunidade Carajá, em geral. Então, tatere, tano, aqui. Tatere, tano. A resposta é arere, para aquele que está chegando, vai responder arere. Isso é no singular, como eu já expliquei. E aqui embaixo, eu já expliquei também que é toitere ou dadói. A resposta vai ser oirere. Esse é o termo que é utilizado para aquele que estão chegando, que é mais de uma pessoa chegando ali, ou que vai passar por você, você vai utilizar esse termo, esse cumprimento.
Doidere, tá dói. Isso é de acordo com o costume Karazar. Então, aqui, vimos o comprimento atual. Esse comprimento, ela pode gerar uma polêmica entre os Karazar que estão me assistindo, porque Inanibé, ela é muito difícil de traduzir para a língua portuguesa, é muito questionado entre os professores, mas o que eu quero mostrar aqui, a forma que vem acontecendo atualmente, ela é o comprimento mais utilizado na atualidade, principalmente quando a gente tem contato com o Tori. Então, esse comprimento ela é mais utilizado para Tori, para cumprimentar Tori. Só que, de acordo com a minha observação, os jovens da atualidade, eles também se cumprimentam assim. Eu mesmo tenho alguns amigos, só que eu nunca falo para ele, Tatere, quando eu encontro ele na rua, por exemplo. Geralmente a gente se cumprimenta o quê? Ah, um Real William? Apertando a mão da outra ainda. Apertar a mão é uma forma que eu particularmente, é um gesto bonito que dois amigos faz. Então, quando eu encontro alguns amigos, e até eles falam, um Real William? A William é um pouco difícil, a William é mais utilizado para Tori, quando a gente cumprimenta Tori. Ela é uma forma mais simples, básica. A William, a William. Então, os jovens da atualidade, eles utilizam o Real William, correto? Então, aqui eu acredito que vocês já dominaram essa parte. Vocês podem cumprimentar e não, ou entre si, um Real William, a William. As respostas estão aí. Quem vai falar primeiro e quem vai responder. Então, gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto no final. Vem comigo. Bom, do quarto aula eu vou falar um pouco mais sobre essa palavra aqui. Dianã e Dicarã. Dianã, na fala masculina ou na fala feminina Dicarã, ela é o termo principal ao se referir em eu, na tradução para a língua portuguesa. Já para a região onde se localiza dois maiores aldeias Karazá, que são Fontoura, Santa Isabel do Morro, os Inã daquela região, eles não falam Dianã, eles falam Dianã na fala masculina e Dicarã na fala feminina. Nesse caso, temos duas falas principais na nossa linguagem, que é o Inanibé, correto? No quinto aula, a gente aprendeu o comprimento de acordo com o costume Karazá, ou seja, Inã, e também o comprimento atual, como eu chamo. Os cumprimentos, ela faz parte da conversa inicial entre Tori e Inã. Agora vamos para certo vídeo aula Karazá. Eu acredito que vocês ficaram com a dúvida em relação às duas palavras que aparecem na demonstração, que é de e anumbo na fala feminina. Se for homem, é aumbo, correto? Mas já expliquei que haveria o termo completo da fala. Nesse caso, apareceu nessa demonstração. E vamos falar um pouco sobre ela. Danke. Esse é o termo completo ao se referir ao filho ou neto, que é mais utilizado pelos mais velhos. Na demonstração, vocês viram apenas duck, só que isso não muda o sentido da palavra completa, o termo completo. Ela tem o mesmo significado, correto? E também, eu não posso dar a tradução, nesse caso, o único jeito é explicando ela, que essa fala é utilizada pelos mais velhos e quando se refere ao filho ou neto, correto? Agora vamos falar desse termo aqui que é anubo, como na demonstração, só que essa aqui ela é a fala feminina. Essa é a fala masculina, aumbo, aumbo. O que significa isso? Vamos falar um pouco sobre ela. Bom,
Ambo, se eu traduzir ela para a língua portuguesa, ela seria traduzida assim. O quê? Agora você se pergunte, por que que na tradução não aparece? Aquela tradução ali é um termo correto, uma frase correta, e como eu falei, pode haver o complemento, mas a tradução dela vai ser aquele ali. Correto? Então, ambo, nesse caso, nessa frase, ela aparece apenas para representar, mesmo que está ali, o ponto de interrogação. Então, ambo, ela faz parte da pergunta. Correto? Então, ambo, no termo específico, você pode utilizar como o quê? O que quer dizer com isso? Ambo é quando alguém está falando alguma coisa ali e você não escutou bem, e você vai fazer aquela pergunta, ambo? Você vai querer entender o que estão falando, do que estão falando. Então você vai utilizar esse termo aqui, ambo. Obito? Bom, alunos e alunas, estamos chegando no final desse vídeo, dessa aula. Esse é o último vídeo aula Carajá. Eu espero que vocês gostaram das aulas e que aprenderam algumas coisas até aqui sobre Inhambé. Tchau, tchau!